Como solucionar a crise habitacional? Oi, gente! Eu vou falar hoje sobre esse livro, que se vocês me seguem no Instagram, vocês sabem que eu tô lendo ele há algum tempo, né? Tô lendo, escrevendo muito, eu faço muitas anotações e sublinho várias coisas ao longo do livro. E eu dei uma revisada, eu acabei de terminar de ler, né? Terminei ontem. Dei uma revisada agora nas minhas anotações para lembrar um pouco do todo e vou tentar resumir o livro para vocês. Não vai ser muito fácil porque, enfim, eu não preparei slides nem nada assim para eu ir lembrando. Eu vou tentar lembrar da minha cabeça mesmo o conteúdo desse livro para falar um pouco para vocês. O livro é de Nick Bano, tá? O Nick é um advogado que trabalha com habitação, né? Então, por exemplo, ele defende pessoas, inquilinos que vão ser despejados, esse tipo de coisa. Ele trabalha com isso há algum tempo, então esse livro é baseado nessa experiência dele como advogado. E o livro também é muito fundamentado, né? Tem como base economia política, análise, né, de Marx, de economia política. O que não quer dizer que nesse livro ele fale que a gente precisa superar o capitalismo e só no comunismo a gente vai conseguir resolver a crise habitacional. Não. Inclusive, ele cita várias vezes esse outro livro aqui, né, do Engels, sobre a questão da moradia. E ele cita várias reflexões aqui, né, e também outras de Marx que ele escreveu no Capital. Mas ele não concorda com Engels nesse livro aqui, quando ele diz que enquanto a gente tiver propriedade privada, né, enquanto a gente viver no capitalismo, a gente não vai conseguir solucionar a questão da habitação. E ele fala isso porque ele estuda, então esse livro é voltado para o Reino Unido, apesar de ter muitas coisas que se aplicam para vários países. Ele é voltado na história do Reino Unido e a gente já chegou muito, 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 muito próximo da solução que ele indica aqui nesse livro. Já aconteceu, a gente chegou realmente muito próximo de não ter esse problema que a gente tem hoje, né? Então, para começar a falar do livro, assim, deixa eu primeiro explicar a capa, o título do livro, né? Então, o livro chama Against Landlords, e aí, já no título, a gente já sabe mais ou menos onde que ele vai chegar com isso, né? É contra landlords, né? Landlords, eu acho uma palavra um pouco difícil de traduzir para o português, porque a gente não... Acho que não tem um nome que realmente traduz landlords, né? Então, quando a gente aluga a casa, mora de aluguel, né? O dono da casa, para quem eu pago aluguel, é o landlord, né? Então, seria o proprietário da casa. Mas quando a gente fala proprietário, a gente está falando, por exemplo, de pessoas que são donas da sua própria casa, né? Landlord aqui, nesse caso, ele está falando sobre pessoas que extraem renda, né? Que recebem uma renda passiva a partir do aluguel, né? De uma terra ou de um imóvel. Então, são pessoas que muitos vivem disso mesmo, de ter propriedades e vivem do que aquilo lá vai render, né? Então, seja com aluguel, seja com a compra e venda, né? Enfim, com a valorização de imóvel. Então, já na capa do livro, ele já fala que uma das formas de solucionar a crise habitacional, né? Que diz aqui nessa parte aqui do livro, é a gente não ter mais os landlords. Que parece algo super revolucionário, assim, super chocante, né? E algo utópico e que não vai acontecer. Mas é exatamente isso que aconteceu no metade do século XX, né? No pós-guerra. Então, a base, assim, né? A primeira tese, né, que ele defende com esse livro aqui é que a crise habitacional que a gente vive aqui no Reino Unido e em vários outros lugares do mundo não é uma crise por falta de moradia, e sim uma crise de preço de moradia. Está tudo absurdamente caro que as pessoas não conseguem comprar, as pessoas não têm acesso. Então é aquela história de que antigamente, né, nossos pais conseguiam comprar casa e a gente não consegue mais. Isso é especialmente verdade aqui no Reino Unido, né? Teve uma geração que conseguiu comprar
e as gerações novas não estão conseguindo mais acessar, não conseguem mais comprar imóveis. Muitas pessoas hoje em dia estão explicando essa questão do preço da habitação em cima da ideia de que imóveis viraram principalmente ativos, né? Então, ativos financeiros. Então, a habitação não é mais para a função primordial da moradia, e sim para investimento, né? E a gente vê, no Brasil, a gente vê isso muito claramente, mais descaradamente, assim, do que aqui. Porque as próprias construtoras, né, os corretores de imóveis, eles já anunciam essas novas edificações para esse uso mesmo, né? Então tem várias propagandas por aí falando, com esse imóvel aqui, em poucos anos vocês já vão conseguir tudo de volta que vocês investiram nele, porque vocês não podem alugar no Airbnb, então tem muita rentabilidade. Os banners assim dos novos lançamentos já falando, vem investir aqui. Ele é completamente voltado para essa demanda, né? E é por isso que a gente fala tanto que não adianta ficar falando que a gente precisa construir mais para ter muita oferta, para a oferta superar a demanda e para daí baixar os preços, porque a gente está falando de demandas diferentes. O mercado não está produzindo para a demanda de pessoas que precisam de casa para morar, né? E sim para investimentos, e como o dinheiro sobrando no mundo está aumentando muito, né? As fortunas estão aumentando muito. A gente viu agora o Elon Musk ser o primeiro trilionário, e a gente terá outros em breve. Essas fortunas aumentam muito e esse dinheiro acaba indo para imóveis, né? Assim como outros tipos de ativos que também aumentaram de preço nos últimos tempos por causa dessa demanda. Mas o Nick não parte dessa explicação da financiarização da moradia, né? Porque ele acha que isso é colocar o boi na frente da carruagem. Carruagem na frente do boi. Ai, gente, eu sou péssima de falar essas expressões, eu nunca sei. Mas vocês entenderam? Ele quer dizer que isso não explica, porque isso é só uma consequência do que é realmente o problema, que é o fato de investimento em imóveis ser tão lucrativo. Isso que é o problema. Porque é muito lucrativo, tem essa grande demanda das pessoas, né, que querem investir, quererem investir em imóveis, porque é muito lucrativo. Então, o primeiro capítulo dele, que é um dos melhores, né, são 7 capítulos, deixa eu só mostrar para vocês aqui. São 7 capítulos, tá? Nesse primeiro capítulo aqui, ele explica sobre esse sistema e por que tudo é muito caro, né? Ele explica o sistema, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. No segundo capítulo, ele fala que isso não é coisa de agora, não é a coisa que veio com o neoliberalismo, essa financiarização, que isso já vem de muito antes. No terceiro capítulo, ele fala sobre essa classe de landlords aqui no Reino Unido. Dora! Cachorro latindo. Eu vou fazer esse vídeo inteirão, assim, sem cortes, tá? Então, talvez tenha algumas interrupções. No quarto capítulo, ele fala sobre os inquilinos se juntarem, né, e tentar resolver as coisas juntos. No 5, ele fala sobre raça e habitação, né? Então, imigrantes também, inclusive tem a ver com o vídeo que eu postei agora há pouco no Instagram. Depois ele fala algumas coisas específicas no capítulo 6 aqui, algumas coisas específicas de várias cidades, porque ele foca muito em Londres, né? Então nesse capítulo ele fala de outras cidades. E no 7 ele fala e por que vai ser difícil assim a gente resolver, porque a gente está muito dependente desse sistema. E aí ele dá uma conclusão lá, o mundo sem landlords, né? Eu vou falar mais dos 3 primeiros capítulos aqui, para explicar principalmente para vocês entenderem de onde que vem essa alta tão grande dos imóveis, no preço dos imóveis, né? Ele explica, então, partindo de uma coisa que Marx fala lá no Capital, né, que o valor da propriedade, né, então se eu for comprar uma propriedade, aquele valor ali, ele é principalmente calculado
de acordo com o quanto aquele imóvel vai te gerar de renda no futuro, né? Então, não se calcula o preço do imóvel só com base nos custos, né? Ou enfim, em outras coisas que a gente conhece, que tipo a localização e tal. Mas ele é principalmente saber o quanto você pode ganhar. Então, o quanto você está disposto a pagar no imóvel para investir tem muito a ver com o quanto você vai ganhar com isso no futuro. E essa renda que pode vir daquele imóvel no futuro é principalmente o aluguel, né? Então, o Nick Bano fala aqui que aluguel é igual ao preço do imóvel, que ele é calculado em cima de aluguel, que aluguel é o quanto você pode tirar. Mesmo que você possa fazer, você vai lucrar com imóveis de outras formas, que você vai comprar e vender, né? Ou você vai reformar e vender, enfim. Mas o aluguel é a base para se calcular o quanto que pode ter de retorno, né? E aí ele vai explicando o que aconteceu, né, com o aluguel, com o preço de aluguel, o que o Estado fez para fazer com que isso aumentasse tanto. E ele fala que o preço dos imóveis aumentou desde 1950 até agora a pandemia, aumentaram em 500% o preço dos imóveis, né? Então ele tenta nesse capítulo 1 ir mostrando como que isso aconteceu, né? Então nesse primeiro capítulo ele vai mostrar o que aconteceu no sistema, né, no Reino Unido, principalmente através de legislações que fizeram com que o aluguel aumentasse tanto e que com isso aumentasse tanto o valor das propriedades, né? Mas para isso a gente tem que voltar para o cenário do pós-guerra, que é mais ou menos, isso que aconteceu no pós-guerra, é o que ele propõe no futuro, que é o jeito da gente resolver a questão habitacional. Nos anos 50, né, no pós-guerra, a gente sabe, eu já falei isso várias vezes no Instagram, né, que o governo construiu muita habitação social, né? O governo construía habitação social, era só habitação social para todo mundo, o mercado quase não construía. Chegou num ponto, nos anos 60, que só 7% da população do Reino Unido pagava um aluguel para alguém privado, para um landlord. 7%, né? E, inclusive, esses aluguéis que iam direto para os landlords eram mais baixos do que o de habitação social. Isso porque os apartamentos que estavam sendo entregues, né, construídos pelo governo de habitação social, eram novos, eram de altíssima qualidade, né, algo que a classe trabalhadora não tinha tido antes, não tinha visto antes, né, e geralmente as casas que eram de propriedade privada eram mais antigas, muitas ainda eram do período vitoriano, que nem banheiro tinha dentro de casa, então eles não conseguiam cobrar muito, eles cobravam menos ainda. Era tão pouco que os proprietários não conseguiam nem fazer manutenção das casas, de tão pouco que eles recebiam de aluguel, né? E esse cenário aconteceu não só por causa da construção massiva de habitação social, mas por causa de várias outras políticas que fizeram com que realmente não fosse lucrativo ter propriedades para gerar renda, né? Então, uma das coisas que tinha era controle de aluguel. Durou por pouco tempo aqui no Reino Unido, eu acho que não deu nem 10 anos que teve controle de aluguel. Mas então o aluguel era definido com um máximo, né? Ninguém podia cobrar mais do que aquilo. E outra coisa que teve durante o pós-guerra ali era uma taxa em cima do valor. Então, deixa eu só voltar um pouquinho. No pós-guerra foram muitos terrenos, muitas casas, muitas construções foram bombardeadas, né? Durante a Blitz. Com isso ficou um monte de terreno vazio. E aí, se alguém quisesse construir alguma coisa no lugar, o valor que iria superar, que iria valorizar aquela terra por causa daquela edificação era taxado a 100%. Ou seja, realmente era proibido lucrar com novas construções, né? Principalmente para uso comercial.
Então, se as pessoas quisessem fazer, né, escritórios e tal, qualquer coisa que ultrapassasse o valor que valia aquela terra, seria taxada 100%, que era justamente porque eles não queriam incentivar novas construções comerciais, eles queriam focar na habitação, né, tinha milhares de pessoas que estavam sem casa por causa desses bombardeios, e quem estava construindo essas casas era o poder público, então muitos dos terrenos que eram privados antes passaram a ser públicos para a construção dessa habitação social. Então, controle de aluguel, mais essas taxas, né? Tudo isso fez com que realmente as pessoas, os proprietários não lucrassem mais com imóveis, né? Então, essa coisa de viver de renda parou de existir, né? E isso acontecia antes, né? Então, só para vocês verem como teve várias políticas, né, legislações, que reverteram o que já acontecia antes. Então, ele conta no capítulo 2 que desde 1660 se constrói imóveis com o objetivo de lucrar em cima deles, né? Porque antes tinha algumas legislações que proibiam construção de novas edificações dentro das muralhas e até fora, assim. E aí teve uma super crise lá no século XVII, de aumento de população e tal, e aí acabaram pedindo, né, pressionando o rei para liberar construções de novas habitações com o objetivo de vender e lucrar em cima. Então, depois, na época Victorian, né, no século XIX, isso acabou crescendo muito, né, tinha muitas pessoas que viviam do aluguel, alugavam as suas casas para a classe trabalhadora, né, e casas em condições péssimas, né, os trabalhadores pagavam 1/3 a metade do seu salário em aluguel, né, inclusive essa é o cenário que a Inglaterra estava quando Engels e Marx estavam escrevendo também, né, da classe trabalhadora viver em condições muito precárias e pagando muito do seu salário, né. E isso tudo foi revertido no pós-guerra, com essas políticas do governo, com a construção de habitação social. O que Nick descreve aqui é que realmente chegou num ponto que os landlords realmente estavam próximos a serem extintos, não iria mais existir isso, né? E aí chegou nos anos 80 a Thatcher, né? E continuou depois dela. E eles precisaram dar um jeito nisso. Eles precisaram ressuscitar esses landlords. E aí a gente sabe muito bem, né? Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, sobre principalmente a política dela do right to buy, né? Então ela muitas daquelas unidades de habitação social que o governo tinha construído, né, foram vendidas, então os proprietários, os inquilinos, né, de aluguel social, acabaram adquirindo o direito de comprar as propriedades, né, o que não, eu tenho certeza que quando ela anunciou isso, as pessoas acreditaram que era uma coisa boa, porque ia fazer com que as pessoas fossem donas, né, só que o que isso representou foi que todo esse estoque habitacional de habitação social acabou, né? Foram milhões de apartamentos que passaram do poder público para o privado, e aos poucos as pessoas foram vendendo, né? E hoje em dia esses conjuntos habitacionais que antes eram de aluguel social, onde as pessoas pagavam, acho que era tipo 10% do seu salário só, para pagar esse aluguel, acabaram virando aluguel privado, que hoje em dia as pessoas pagam mais 50% do seu aluguel, né? Do seu salário nos seus aluguéis. E além disso, além dessa perda de estoque habitacional, além do governo parar de construir habitação social, né? O que foi feito é que começou a ser feito um desmonte do estado do bem-estar social, né? Tudo aquilo que foi construído no pós-guerra, né? Em termos de habitação, saúde, transporte, tudo começou a ser privatizado, tudo começou a ser destruído, né, num processo longo, pouco a pouco. Isso foi substituído por algo que Nick Bannon chama de Asset-Based Welfare. Então, se antes a gente tinha o estado do bem-estar social, agora esse bem-estar social vinha a partir de propriedade.
O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que a gente tinha antes, acesso público, né, aposentadoria, saúde e tal, foi sendo substituído por as pessoas poderem ter um pedacinho, terem as suas propriedades e conseguirem fazer uma renda a partir disso, que vai substituir, no final das contas, tudo isso que antes o governo dava, né? E aí as pessoas aumentou muito o número de proprietários. Então o Reino Unido tem, acho que são 2,5 milhões de landlords, né, aqui no Reino Unido. Então hoje acabou que, na verdade, é bem contraditório, assim, porque foram justamente as pessoas que ganharam muito com o estado do bem-estar social do pós-guerra mesmo. Essas mesmas pessoas conseguiram depois comprar propriedades. Então a mesma geração teve os privilégios de conseguirem, eu tô falando de classe média, né? De conseguirem acessar ao estado do bem-estar social e depois conseguirem comprar suas propriedades. E as gerações que vieram depois, então os filhos dessa geração aí, por exemplo, não tem nenhuma coisa nem outra, né? Já chegaram num ponto que o estado de bem-estar social foi sendo diluído, foi sumindo, e também não conseguem acessar as propriedades, né? É o que Nick Bano chama de Generation Rent, que são essas pessoas que não têm renda suficiente para conseguir acessar, comprar uma propriedade, né? E também não ganham tão pouco assim para conseguir uma habitação social. Então elas ficam naquele limbo que elas precisam ou pagar aluguel privado ou comprar, e aí elas pagam grande parte do seu salário, né, 50% do seu salário num aluguel. E aí uma coisa que é muito específica aqui do Reino Unido é que quando a Thatcher fez tudo isso, uma outra coisa que ela fez foi criar os benefícios, né? Então, muitos dos benefícios, que seria bolsa, tipo no Brasil a gente tem Bolsa Família, aqui tem bolsa várias coisas. Uma delas é bolsa para habitação. Então ela meio que substituiu, né, o Estado construir habitação social, substituiu por esses benefícios, né? O Estado gasta por ano bilhões, eu não lembro quantos bilhões agora, bastante bilhões de libras em benefícios para habitação. O que isso é, na prática? É uma grande transferência de dinheiro público que vai diretamente para esses landlords, né? Porque aí as pessoas recebem aquele benefício para poder pagar seus aluguéis. O que aconteceu com isso é que foi sendo criado uma estabilidade muito grande para os landlords, porque eles sabiam que eles poderiam aumentar o preço dos seus aluguéis porque o Estado ia pagar. E durante muito tempo, até 2012, o valor que o governo pagava para habitação social, né, para habitação, né, de benefício para habitação, ele era calculado com base no valor de mercado. Ou seja, o quanto mais os landlords iam cobrando de aluguel, mais o governo dava para as pessoas poderem pagar, poderem viver de aluguel. Então isso tudo criou esse ambiente muito seguro para os landlords, né? E outra coisa que é muito importante dessa análise do Nick Bano que faz aqui, que o Engels faz também, que Marx faz também, e que inclusive Adam Smith também faz, então isso é algo que Marx e Smith concordavam, é que o preço de aluguel, ele é um preço de monopólio. Então, não é o preço máximo do aluguel, ele não é definido por causa da competição entre landlords. Ele basicamente é o máximo que as pessoas conseguem pagar por aquele aluguel, quando não tem nenhum controle, né? Então, quando depois da guerra, né, quando começou a chegar no neoliberalismo ali, quando foi removido o controle de aluguel, né, e começou a dar os benefícios, tudo isso, os landlords foram aumentando seus aluguéis até o máximo que as pessoas conseguem pagar. Então é isso, né? Chegou num ponto, a gente está vivendo num ponto que realmente é o máximo que as pessoas conseguem pagar num aluguel. A partir dali, ou elas vão começar a aceitar condições muito piores, né? Ou elas não vão mais conseguir pagar. E isso é uma grande contradição, assim como tudo no capitalismo, né? O capitalismo é feito de contradições. Porque
a burguesia, né, a elite precisa da classe trabalhadora, né, por enquanto, né. E aí não vou nem entrar nesse assunto do que está acontecendo com o capitalismo agora, nesses estágios, mas a princípio, eles precisam da classe trabalhadora. Então eles precisam que a classe trabalhadora tenha onde morar. Mas ao mesmo tempo eles também querem explorar ao máximo essa classe trabalhadora. Então a gente está chegando muito próximo de realmente entrar em colapso essa questão habitacional, porque as pessoas não têm mais, não conseguem baixar mais ainda o seu nível de moradia, e elas não conseguem pagar mais do seu aluguel, né? Porque além do aluguel, outras coisas aumentaram muito, e realmente as pessoas estão só vivendo o básico com os seus salários, né? Elas não conseguem nada além disso. E aí tem uma série de outros fatores e legislações que foram fazendo aos poucos com que fosse muito, muito, muito seguro investir em imóveis. E aí está essa questão, né, que muita gente fala sobre, né, os neoliberais, eles são contra essa coisa do Estado gigante, né, e eles querem essa coisa do Estado mínimo, mas na verdade não existe essa coisa de Estado mínimo, né. Essa situação que chegou no neoliberalismo só chegou onde chegou por causa do Estado, né, então quando a gente fala em Estado mínimo, a gente está falando do Estado ajudar, quem o Estado está ajudando. Né? Então, se eles achavam que é um Estado grande, né, que eles odeiam aquele Estado grande, se eles achavam que era muito grande lá no pós-guerra, na verdade o que eles querem dizer é que eles não gostavam do Estado ficar ajudando as pessoas. E o que aconteceu a partir de então, o Estado continuou sendo gigante, como sempre foi, só que eles passaram a atuar ajudando os landlords a se recuperarem. Né? Ele fala até que, tipo, quando quase mataram, né, quase acabaram com essa classe de landlords, ninguém foi lá dar o último chutinho e checar se eles não estavam respirando ainda. E aí aconteceu que eles conseguiram, né, com a ajuda do governo, ressuscitar e chegar na situação que a gente vive hoje, né? Com cada vez menos habitação social, cada vez os aluguéis mais caros, e aí, entre as outras coisas que foram feitas, né, nesse período para tentar ressuscitar essa classe de landlords, foi removido, foi aprovado, por exemplo, fazer contratos curtos de aluguel, o que significa que eles podiam despejar pessoas muito, muito antes, ou eles podiam aumentar o aluguel muito antes, eles podiam despejar pessoas sem motivo, né? Então os inquilinos foram perdendo direitos, e isso tudo foi deixando muito favorável, foi fazendo com que se criasse esse ambiente que a gente tem hoje, que é o que faz com que os imóveis sejam uma opção tão boa assim para investimento, né? É mais ou menos isso que ele fala no capítulo 1 e 2. No 2 ele fala como era isso antes, eu falei mais ou menos aqui, né, do período dos Victorians, e é engraçado que ele conta uma história que teve uma legislação lá nos anos de 1600 e pouco, que obrigava as igrejas a pagarem o aluguel das pessoas pobres. E aconteceu a mesma coisa, né? Quando isso aconteceu, os aluguéis aumentaram muito porque sabiam que as igrejas iam pagar, né? Então isso foi sempre acaba beneficiando quem vive de aluguel. Que mais que eu posso falar? Aí ele vai falar no capítulo 3 dessa classe de landlords, né? E aí aqui ele fala de várias questões também que Marx e Engels falam, que é sobre a criação da classe média, né? Que ao criar essa classe média, né, que foi uma criação assim, a dar a essas pessoas o poder de ter também propriedades, né, e de se sentirem perto de uma elite, eles conseguem fazer com que fique mais difícil assim uma revolta, né, uma união da classe operária contra essa elite. E é exatamente isso que acontece, né? A gente vê nas discussões sobre taxar bilionário, como a classe média se une contra, né, e contra as pessoas, contra a sua própria classe, a classe trabalhadora,
e a favor de uma outra classe que não é a classe trabalhadora, que são os que não trabalham e que vivem de explorar as outras pessoas, né? E aí ele fala como isso aconteceu aqui, né? Então, nesse período dos anos 80, quando as pessoas começaram a ter propriedades, aumentou muito o número de pessoas que tinham propriedades, né? E com isso, hoje todo mundo conhece alguém que é um landlord, e isso faz com que fique mais difícil ainda convencer as pessoas de que a gente precisa acabar com essa classe de landlords para poder resolver a crise habitacional. Porque aí entra, como eu tenho falado isso também muitas vezes, né, que acaba virando uma questão moral, né? Então, alguns landlords acham que não são parte do problema porque eles não são ruins. Eles tratam bem os seus inquilinos, eles mantêm a casa, então eles acham que eles são bons. Mas o que ele fala aqui é que não existe landlord bom, porque se tu faz tudo, não interessa se tu é bom, se tu é ruim, tu tá dentro disso, né? E o pior de tudo é que que estamos todos dentro disso. E é isso que ele explora no capítulo 7, quando ele fala a casa sempre vai vencer. Porque esse sistema de asset-based welfare, né? Isso que foi criado, que hoje a gente vive disso, todo mundo acaba sendo envolvido nesse sistema que foi criado das pessoas terem habitação, terem propriedades, né, terem acesso à propriedade. Isso tudo faz com que torne muito difícil a gente voltar atrás para aquele período onde a gente não tinha essa crise habitacional, que era nos anos 50 e 60. Porque a gente sabe, isso não vai ser fácil de fazer. É possível fazer porque foi isso que foi feito, isso já foi feito e isso é possível de fazer, né? Mas é muito difícil porque com certeza vai ter um impacto. Então não é, quando fala que a gente sabe como resolver a crise habitacional, ninguém está dizendo que vai ser uma coisa super fácil de implementar, né? Na verdade, fácil seria, né? Com um canetaço ali, a partir de amanhã isso poderia acabar, né? Tu botaria controle de aluguel, taxaria, né, essa especulação. Tem muita coisa que daria para fazer que ia realmente acabar com tudo. Só que nisso muita gente ia cair junto, muita gente, porque acaba muita gente dependendo, desde quem trabalha como corretor de imóvel, né? Tem muita gente envolvido, né? Quem faz seguro, muita gente iria acabar sofrendo com isso. Mas tem que ser feito, né? Então é uma contradição que o Estado tem, né? Porque o Estado mesmo criou essa situação que a gente está agora. Então eles precisam resolver a questão habitacional, mas que eles sabem também que a economia do país e com isso a vida de muitas pessoas depende desse sistema que eles mesmos criaram e que agora eles precisam fazer alguma coisa para combater. Então, eu acho que eu falei as coisas principais, obviamente que tem muita coisa aqui. Tem muitos dados e muitas histórias que ele conta, né? E ele fala, inclusive, bastante sobre essa questão. Sempre vai ter alguém contando alguma história do passado para dizer que controle de aluguel não funciona, né? E aí ele diz assim que ele acha muito difícil uma pessoa ainda usar esse argumento, sendo que a gente já está numa situação tão ruim que é impossível que fique pior. E a outra coisa que eu gosto muito, que ele comenta algumas vezes aqui, é sobre, então, esse absurdo de se dizer que a gente precisa construir mais para resolver uma crise habitacional, e de se dizer que a gente precisa ter um monte de casa vazia para baixar o preço, que é uma coisa que é tão, assim, difícil de acreditar como alguém consegue engolir uma história dessas. Primeiro porque o mercado estaria sendo muito filantrópico se ele estivesse construindo com o objetivo de fazer baixar o preço, né? O mercado só vai ficar construindo habitação enquanto aquilo estiver dando lucro. Quando não estiver mais dando lucro, ele não vai mais construir. Então, a gente não vai chegar nisso. E segundo, que querer depender disso para resolver a crise habitacional, sendo que a construção civil é a indústria que mais polui, né? 40% da emissão de carbono no mundo vem da construção civil, não faz o menor sentido, né? É um sacrifício muito grande que a gente teria que fazer com o mundo para chegar nesse objetivo,
que a gente já conseguiu chegar antes de outras formas, né? A gente já tem um super estoque habitacional, e aí nessa coisa de construir mais, construir mais, construir mais, o que tem acontecido é que muitas áreas que antes ainda eram affordable, as pessoas ainda conseguiam pagar, estão se tornando menos acessível por causa das novas construções. Então, pegam prédios que são completamente assim funcionais, que funcionam ainda, as pessoas vivem lá, demolem para fazer outras com mais apartamentos, para deixar tudo mais caro, para tirar comunidades que estavam vivendo ali ainda de aluguel social. Então a gente está numa situação realmente muito desesperadora, muito de assim, a gente saber que a gente está prestes a colapsar, que isso está prestes a colapsar, que vai ter uma crise, e que esse sistema que a gente chegou até hoje não é sustentável. Não é sustentável. As pessoas precisam ter onde morar, né? E elas não estão conseguindo. E aí eu acho que tem algumas diferenças com relação ao Brasil, né? Por exemplo, toda essa coisa de benefícios, né? Que foi criado. No Brasil hoje não teve isso, né? Mas tem outras coisas que tem no Brasil que aqui não tem tanto, que é construir esse monte de prédio com estúdios minúsculos, né? Que é para investidor. No Brasil também é um bom negócio, e porque as pessoas querem vender, né? Tá cheio também de especialista falando que não vai, que a bolha não vai estourar, que ainda tem muito espaço para construir esses estúdios, né? E enquanto isso, a gente tem pessoas que não têm casa ou que moram em condições muito precárias e que nunca vão ter acesso a essas novas construções, né? Nem agora e nem nunca, né? Tem essa história ainda que alguns falam que construir coisas de luxo vai ser bom, porque daí os ricos vão morar lá e vão deixar suas casas velhas que vai sobrar para as outras pessoas, o que não faz o menor sentido, né? Porque, primeiro que rico, as pessoas que são ricas, muito ricas, elas não têm que vender uma casa para ir morar em outra, né? Elas compram mais que uma casa. E segundo, porque não sobra casa de luxo para pobre nunca, né? Não sei quantos mil anos a gente vai ter que esperar para poder morar numa casa de rico. Não existe isso, né? Então é isso, basicamente um resumo muito resumido desse livro do Nick Bano é que a gente precisa, através de políticas, voltar a um período onde não era lucrativo viver da renda de imóveis. E enquanto for muito lucrativo, a gente não vai solucionar a crise habitacional. De comprar esse outro livro aqui, que chama Homesick, que fala como a habitação quebrou Londres e como a gente pode solucionar, que pelo que eu vi, eu acho que chega em um lugar bem parecido, né, do lugar onde o Nick chegou. Também é voltado, né, aqui para o Reino Unido, quero ver se ele vai falar as mesmas coisas. E enquanto isso, se vocês puderem comentar aqui o que vocês acharam e o que vocês pensam sobre isso com relação ao que a gente vive no Brasil, que eu acho que tem algumas diferenças, assim, né, e principalmente porque a gente não teve um estado de bem-estar social como o Reino Unido teve, então a gente nunca teve habitação de qualidade social. Aliás, a gente teve principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, né, com muitos problemas de qualidade e localização, principalmente. Aqui não, aqui era de boa qualidade e localizado no centro. Então a gente tem muito problema de precariedade ainda no Brasil, muito mais que aqui. Mas eu acho que muitas das coisas que ele fala aqui se aplicam também, né, para o Brasil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara. Não sei, não é muito fácil falar sobre um livro inteiro sem preparar muita coisa. Eu espero que eu tenha lembrado de falar as coisas principais. E é isso.